Câmeras, tá? Todos desliguem as câmeras. Desligar as câmeras não, desculpa, o microfone. Desliga o microfone. Tô aceitando mais menino aqui. Calminha aí. Oi, tô aceitando mais menino. Sim. A máquina aqui tá muito alta, eu não tô te ouvindo direito, mas acho que dá de ouvir um pouco. Tá, então olha só, podem desligar o microfone lá e nós vamos aqui para a aula de hoje. Então eu sei que vocês não estão conseguindo visualizar, mas eu vou disponibilizar esse mesmo slide lá na plataforma, na sala, tá bom? No Classroom. Então olha só, pelo menos vocês estão conseguindo me ver? Sim. Engraçado também, eu aprendi. É só fixar lá na imagem dela. Olha, então vamos lá. Desliguem aí e nós vamos para a aula. É o seguinte. Melhorou ou piorou? Nossa. Melhorou, eu acho. Tá tudo embaçado. Tá tudo embaçado. Gente, dá pra ver sim. Isso é verdade. Pronto. De vocês. Agora todos desliguem o celular, o microfone. Desliguem o microfone e só a câmera ligada que eu irei começar com vocês. Olha só. Na última web que nós fizemos, a tia Thaís falou para vocês sobre verbos. Eu falei para vocês que existem os verbos que indicam ação e existem os verbos que indicam ligação. Falei para vocês sobre esses dois verbos. Hoje, nós vamos estar vendo, eu sei que vocês não estão conseguindo ler, mas eu vou mostrar para vocês. Nós vamos estar falando sobre os verbos regulares e os verbos irregulares, tá? O que é um verbo? Quem lembra de falar o que é verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, né? Estado e fenômeno da natureza. Então, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Aqui, vocês conseguem visualizar mais ou menos, né? Aqui, o verbo é uma palavra que indica algum acontecimento. Né? Aqui nós temos uns menininhos fazendo o quê? Alguém consegue responder para mim? O que eles estão fazendo? Jogando bola? Jogando bola. Então, isso é uma ação. Jogar. Né? Jogar é uma ação. Aqui nós temos um outro desenho, não sei se vocês estão conseguindo ver, que são alguns meninos brincando. Né? Então, andar, jogar, falar, brincar, cantar, chorar, chover, sorrir, todos esses são verbos. Né? Então, o que é verbo? É uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá? Esses verbos, além de dividir em verbos que indicam ação, verbo de ligação, e eu lembro que eu falei para vocês sobre locução verbal. O que é locução verbal? São dois verbos juntos, né? Por exemplo, Natan foi estudar. Nós temos o verbo foi e estudar. Foi é verbo, estudar é verbo. Dois verbos juntos. Chamamos de locução verbal. Porque o verbo foi, ele não indica nada se eu não falar o verbo estudar. Então, é isso que é locução verbal. Dois verbos juntos. Então, naquela aula, nós falamos do verbo de ação, do verbo de ligação e do verbo auxiliar. Né? Ou melhor, da locução verbal, que é o verbo auxiliar, mas o principal. Que é foi cantar, foi estudar, foi fofocar, né? Então, são dois verbos juntos que têm som de um. Hoje nós vamos ver o que é verbo regular e o verbo irregular. Só que antes que eu fale para vocês a definição do que é verbo regular ou do que é o verbo irregular, eu preciso mostrar para vocês
para falar para vocês o que é radical. Para eu saber se o verbo é regular ou irregular, eu preciso saber o que é radical ou lexical. Radical e lexical é a mesma coisa. Há livros que falam radical e há livros que falam lexical, tá? Então, radical e lexical é a mesma coisa. Então, olha só, né? O que é radical? Radical ou lexical é uma parte da palavra que não sofre modificação quando nós conjugamos. E qual é a palavra que nós conjugamos mesmo? O que pode ser conjugado? São os verbos. Verbos. Isso. Então, radical é a parte da palavra que não sofre variação. Entendeu? Radical é a parte da palavra que não tem alteração. Veja aqui o exemplo que tem aqui. Vocês estão vendo aqui o verbo cantar, né? Aqui nós temos um verbo. Esse verbo, ele está conjugado no presente do indicativo. Quando eu conjugo esse verbo, olha só aqui, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles ou elas cantam. Vocês conseguem visualizar qual é a parte desse verbo que eu conjuguei em todas as pessoas? Qual é a parte que ficou igual em tudo? Qual é a parte da palavra? Cante. Até no T, não é isso? Cante. Então, essa parte da palavra que tá cante, eu vou chegar até o celular mais perto para aqueles que não estão conseguindo ver. Olha, essa parte da palavra cante, tá vendo? No T, cante, 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 cante e cante. Vocês viram que essa parte, ela não mudou quando eu conjuguei. Mudou no final. No primeiro ficou O, no segundo ficou as, no terceiro, né, ficou A, no quarto amos. O de preto mudou, mas o de vermelho não alterou. Cante. Então, essa parte que não foi alterada, nós chamamos de radical ou de lexical, certo? Sim. Certo, galerinha? Ô, professora, minha câmera, ela tá, toda vez que eu vou apertar pra ela ligar, ela desliga. Tá, tem problema não. Então, olha só. Então, o que é radical, gente? É a parte da palavra que não muda, que ela é igual do começo até o fim. Entenderam o que é radical ou lexical? Sim, professor. Sim. Tem alguém que tem alguma dúvida no que é radical ou lexical? Não. Então tá, já que nós aprendemos o que é radical, então, o que é um verbo regular? Verbo regular... Professora. Oi. Professora. Sim, Sabe o que a senhora podia fazer? Sabe o que a senhora podia fazer? Sim, Keren. Fale. É tipo mandar uma leitura lá no Google Classroom para todos nós ler e aprender. Porque às vezes também no net, aqui fica difícil pra gente ouvir ou prestar atenção. Olha só, Keren, o que a tia Dai está fazendo? Ela tá dando a aula, depois eu vou pegar esse vídeo que eu tô gravando e eu vou jogar lá no Classroom, no YouTube, para vocês assistirem de novo, entendeu? Entendi. E esse slide que a tia fez, eu vou jogar lá no Classroom também. Então, vocês vão ter a aula online, vai ter a aula gravada no YouTube e vai ter o material lá no Classroom, tá?
Então, vamos lá. Tá bom. Continuando. Tá bom. Então, o que é radical? Radical é a parte da palavra que não muda. Ou o que é lexical? Lexical é a parte da palavra que não muda. Ela não sofre alteração. É invariável. O que é uma coisa invariável? Que ela não muda, que ela não vai variar. Então, esse é o radical. Como vocês entenderam o que é radical, então o que é um verbo de ligação será? Melhor, o que é um verbo regular? Né? O verbo regular é aquele verbo que, ao ser conjugado, ele não sofre modificação no seu radical. Entendeu? Eu não conjuguei o verbo eu canto. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. A parte cante não mudou. Então, esse meu verbo é chamado de verbo regular. Ou seja, verbo regular é aquele que não sofre alteração no seu radical. Certo? Agora entendi. Alguma dúvida do que é verbo regular? Verbo regular é aquele que tem o radical, que não muda. É cante, 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 da primeira pessoa até a última que eu conjugo. Então, isso é um verbo regular. Certinho? Sim. Isso. Certinho, professora? Oi? Sim. Isso. Então, olha só. Se o verbo regular é aquele que tem radical, que não sofre mudanças, tem gente com câmera desligada. Se Minha câmera tá dando problema, professora. Se o verbo regular Eu acho que a minha... é aquele... Ó, o microfone desligado, só liga a câmera. Se o verbo regular é aquele que não sofre modificação, o que Eu não vou aparecer na câmera. Tá bom, Porque- gente, desliga... Só desliga o microfone, não interrompe a aula, não. Porque senão fica ruim pra nós. É porque eu estou pedindo, porque quem estava com a câmera desligada, desligou. Agora só tem um nessa sala que eu sei que a câmera não presta. O restante pode ligar. Então, olha só, gente. Aí não interrompa a explicação, porque senão alguns colegas perdem a concentração, né? Então, olha só. Verbo regular é aquele que possui radical ou lexical. Radical é a parte da palavra que não sofre alteração. Já o verbo irregular. O verbo irregular é aquele que muda. É aquele que não vai ter radical. Que em alguma dessas pessoas que nós conjugarmos, ele vai sofrer modificação. Tá? Então, o irregular é ao contrário do regular. O regular tem radical. A parte, né, que não muda. Já o irregular, ele tem partes que mudam no seu radical. Né? Então, olha só aqui. Vamos ver aqui. Eu vou trazer o celular para mais perto novamente para ver se vocês conseguem ver. Aqui o verbo irregular é aquele que sofre modificação. A sua conjugação altera. Então, o verbo ser. Olha só aqui, conjugado. Eu sou, tu és, ele é. Vocês viram que já sofreu modificação, não já? Começou com S e na segunda pessoa já foi com a letra E. Então, lá na primeira pessoa do plural, já começou com S de novo. Então, esse verbo, ao conjugar, ele sofre modificação no seu radical. Então, esse é o verbo irregular. Verbos regulares não sofrem modificação, tá vendo? Tá. Verbos regular
não sofre alteração. Cante, 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 cante. Todas as pessoas terminam com T, o radical. Não tem modificação. O regular. Agora, o irregular é aquele que tem modificação. Eu conjugo primeira pessoa, eu sou. Lá na segunda já não tem nada de sou, já não tem nada de radical. Vem o S. Então, esse é o verbo irregular. Vocês compreenderam? Tem alguma dúvida? Sim. Não. Eu consegui arrumar aqui a minha... Olha, tem que ser um de cada vez. Tem muitos conversando. Levanta o dedo na frente da câmera que eu cito o nome. Desliga os microfones. Senão vira bagunça. Desliga. Põe o dedo na frente da câmera. Quem quer falar primeiro? Murilo, faz a pergunta. Eu não quero falar nada não, professor. Não? Então tem alguém que quer falar aí? Se manifesta. Então, só respondam sim, desliga a câmera. Todos Professora, Oi, pode falar, pode falar. Quem tá falando?